É uma grata satisfação retornar a essa tribuna, retornar às informações que o Evangelho nos coloca. Cumprimentar a todos os nossos amigos aqui presentes, aos amigos que nos assistem pela internet, através do canal do Caridade e Fé no YouTube, aos que nos ouvem ao redor de todo o mundo pela rádio Ismael.net. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema central "Há muitas moradas na casa de meu Pai", nós vamos encontrar uma dissertação de Allan Kardec sobre o planeta Terra, sobre nós, seres humanos, dos mais interessantes e inteligentes já criados pelo nosso codificador. Chama-se Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. E as reflexões que Allan Kardec faz nesse texto são tão oportunas, tão lógicas e ao mesmo tempo tão surpreendentes, que nos deixa algo esperançosos, cheios de expectativas, na certeza ou na crença de que teremos e seremos algo e alguém melhores. A primeira reflexão que fazemos quando nos deparamos com esse texto é: seria Deus justo ou seria Deus injusto? Sendo Ele justo, o que representa a justiça? É a justiça de Deus a mesma justiça dos homens? Há na justiça divina brechas da lei? Há na justiça divina jurisprudência? Há na justiça divina recursos, apelações? Há na justiça divina mecanismos de se burlar? Se nós temos a convicção de que a justiça de Deus, ela é una para todos os povos, para todas as nações, para todas as criaturas, sendo Ele o Criador de tudo e de todos, não distinguindo raças, não distinguindo cor, apenas nos enxergando como criatura humana, muito justo observar que caminhamos para nos tornar humanos. Ainda não somos humanos? Temos as feições, temos as diretrizes, temos a predisposição, mas ainda estamos pouco humanizados no tocante à nossa relação com o próximo. Hoje já estamos animados de bons pensamentos e bons sentimentos em salvar o planeta, em reparar o buraco da camada de ozônio. Já conseguimos desenvolver as fórmulas mais difíceis, pensar nos cálculos mais complicados, mas ainda não conseguimos vivenciar o amor na sua plenitude. Ainda não conseguimos conviver com o próximo de uma forma harmônica o suficiente para aceitarmos, tolerando as dificuldades morais que o outro possui. As maiores tragédias do planeta não estão nos cataclismas, nas tragédias coletivas, elas estão na conduta da criatura humana. Muito temos assistido acerca das leis de trânsito se tornarem mais sérias, mais duras para aqueles que infringem. E continuamos com isto, peregrinando na cultura da punição, nos esquecendo de que o processo mais eficaz para a transformação da humanidade é a educação.
Vamos encontrar na pós-modernidade informações de grandes pensadores desta escola pós-moderna a criticar essa questão do vigiar e punir. Vigiamos e colocamos câmeras em todos os cantos para depois punir. E punir muitas vezes colocando na penitenciária, que já está cheia, que já não cabe mais, que lá não trata nem recupera ninguém. Muitas vezes piora a condição daquele ser, que de lá sai ainda mais revoltado e achando-se no direito de vingar-se contra aqueles que o denunciaram, contra aqueles que o prenderam, contra aqueles que o sentenciaram. Punir não é a primeira alternativa para a nossa transformação moral. Educar será sempre a primeira e a melhor alternativa. E é a alternativa de Deus, que nos educa através da experiência corpórea, ou, melhor dizendo, de várias experiências corpóreas, de várias existências na matéria, para que a cada existência, numa limitação e num cenário diferente, homem, mulher, negro, branco, pobre, possamos, naquela vivência, tirar experiências que nos transformam moralmente. Não somos, a doutrina espírita não é a favor da discriminação, mas sabe que é estar numa condição encarnado, que ainda vivencia aspectos de preconceito em dadas culturas, em certas culturas, etnias, é, portanto, um instrumento de expiação, de provação, de reparação. Para que aquele espírito que outrora era escravagista, tão somente por uma questão de cor, de raça, agora estando naquela raça e naquela cor, saiba perceber que não é o estereótipo da pele e nem o diploma conferido pela academia que atesta verdadeiramente a criatura humana, moral, equilibrada que somos ou que devíamos ser. Muitos são os homens de cunho moral elevadíssimo e que estão nos campos, que estão nas lavouras, porque de muito vêm vivenciando experiências ligadas ao campo da ciência. São poliglotas, são intelectuais, mas ainda não conseguem perceber o fio que conduz e que interliga e que mantém a relação de todas as coisas. A harmonia da natureza conosco, a nossa harmonia, que é Deus. Essa energia sublime que a tudo criou e que por isso mesmo é justa. Justa quando coloca sobre nós a responsabilidade dos atos que praticamos. Todos estamos fadados ao progresso. Todos nós vamos evoluir, e o poeta cantou: um dia todos nós seremos anjos. Contudo, foi colocado sobre nós um sistema educativo de vigilância e de autovigilância, para, no caso de nós mesmos não nos vigiarmos, esse sistema que está dentro de nós poder registrar tudo que é o livre-arbítrio. Eu sou livre para plantar, para semear, mas eu estou fadado a colher. Por isso mesmo, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações precisam ser mais afinizadas com uma proposta iluminativa, redentora, transcendental, que vai além desses aspectos de conquista material, do emprego, da casa própria, da estabilidade financeira,
da aquisição dos prazeres e dos lazeres. Somos filhos de Deus, filhos de um Criador, somos co-criadores. Alguns, muitos, ainda não assumindo esta posição, e por isso mesmo, ainda numa infância da concepção transcendental da vida, abusando contra a própria vida, perdendo o seu tempo nos desvaneios que o hedonismo, o prazer pelo prazer e o prazer incessante, é capaz de provocar pela anestesia, pela ilusão que consegue provocar, ao passo em que tiramos a nossa visão de algo complexo do ponto de vista da junção de vários fatores para que a vida exista e olhamos apenas para os fragmentos, para o agora, para a matéria, e nos deixamos levar pelo consumismo desenfreado, que nos torna orgulhosos, vaidosos, algo egoístas. Ainda assim, mesmo assim, todos estamos fadados ao progresso e já progredimos muito. Já somos muito melhores. Muito embora tenhamos nações ao redor do mundo, ainda com práticas de castigo, os mais brutais, às mulheres, aos homossexuais, aos negros, aos pobres, aos analfabetos, e por aí vai, às pessoas com deficiência, mas já somos um planeta muito melhor. Já temos políticas de inclusão, já temos políticas que favorecem o bem-estar das pessoas em todas as partes do mundo. É bem verdade que ainda há territórios cujo progresso e o desenvolvimento humano ainda são muito lentos, tacanhos, muitas das vezes até mesmo irrisório. Contudo, não são territórios abandonados por Deus, desprotegidos. Chama Kardec esses ambientes, esses locais, de hospitais e de escolas. Vamos nesse instante à ala de psiquiatria de um hospital e vamos encontrar lá um quadro de adoecimento físico e psíquico grave, na grande maioria dos internos. Vamos encontrar a tristeza dos familiares, vamos encontrar a pressão, o medo dos profissionais que ali trabalham. Mas não podemos dizer que todo o hospital funciona daquela forma, que toda a cidade é de pessoas doentes daquele jeito, porque fomos analisar apenas o hospital que tem uma ala de psiquiatria. Vamos a uma região periférica, onde pessoas que por seus desvaneios familiares, que por suas lutas internas, acabam precisando sair de casa, não tendo onde morar, invadem áreas, terrenos isolados, formam comunidades onde não tem a água, a luz, a pavimentação, muito menos outras questões de infraestrutura urbana. E lá vamos ver pessoas que acabam vivenciando situações deploráveis. Se ela não tem condição de morar na cidade, numa casa alugada, com uma infraestrutura urbana melhorada, vamos encontrá-la com uma estrutura de banheiro no quintal de casa, onde as condições de asepsia e de higiene para aquela família não são as mais favoráveis, e por isso mesmo muitas vezes trazendo adoecimentos para o corpo físico. Vamos encontrar ali crianças adoecidas, com verminoses as mais variadas, por não encontrar naquela casa todas as condições de higiene necessárias em força das circunstâncias. Por analisar uma comunidade assim, não podemos dizer que a cidade toda está em penúria. Deus não criou tantos planetas e habitou apenas este.
A população encarnada não é a população humana total ligada a este globo. A população humana criada por Deus não é esta que está encerrada neste orbe. Não podemos olhar a humanidade fadada a um fracasso e a uma desgraça por olharmos apenas as misérias humanas, consequentemente provocada por nós, que ainda assola o nosso planeta. Somos um mero quintal do universo. Somos um pequeno bairro, quiçá um vilarejo, de todo esse universo habitado, populoso, com espíritos já muito mais evoluídos em alguns desses rincões, mas que um dia estiveram na mesma situação que nós. Essa semana assistimos o Congresso Nacional Brasileiro assumir a posição através dos presidentes da Câmara e do Senado, de que o problema do país não é um problema de gestão governamental do Poder Executivo Nacional. O problema do país é um problema político que envolve a todas as esferas, desde os legisladores municipais até a presidência da República. E por isso mesmo estavam chamando também para si, senadores e deputados, a responsabilidade de se discutir os destinos do país, organizando a casa a partir de agora. Há muito nós, os espíritas, vínhamos vibrando por essa consciência, rogando a Ismael, o anjo guardador deste país, para que conseguisse, através de sua falange de espíritos nobres, tocar a mente, a consciência, o coração desses homens responsáveis pelos nossos destinos políticos, para que encontrassem, além dos problemas, uma saída, uma solução. Apontar todas as dificuldades que o país atravessa é muito fácil para qualquer cidadão e para qualquer homem público político. Encontrar os mecanismos de saída, de modo que não prejudiquemos a vida do outro, essa requer análise, estudo, para que não causemos impactos que resolva algo agora, mas piore a situação mais na frente, como se tivéssemos a maquiar uma situação. Assistimos agora no noticiário internacional que a Grécia, que a Índia, que a China atravessam situações econômicas dificílimas. Tudo ligado a um fator econômico chamado, dentre outras variantes, um tal dos commodities. Isso é para nós percebermos que o problema não se limita à nossa nação, e por isso mesmo precisamos deixar desse negativismo que tem tomado conta das nossas conversas no horário do almoço, das nossas conversas nos corredores do trabalho, na casa espírita, no trânsito. Precisamos assumir uma postura de cristãos. Aqueles cristãos que lá à época de Jesus tinham a esperança de uma liberdade, porque criam em um Deus maravilhoso, não de uma terra prometida longínqua daqui, essa terra sendo aqui mesmo, pela transformação das pessoas, dos seres, das criaturas, através de uma proposta educativa que não só lhes ensinem a ler e escrever o idioma que são afeitos, mas que consigam formular neles, desenvolver neles o pensamento crítico e, acima de tudo, a consciência cósmica de que não somos sós, não estamos sós e não seremos só nós. A destinação da Terra é o progresso. A destinação dos homens que compõem o planeta é o progresso. Não temos por que nos desesperar com o mal que por ora vige. Temos antes é que reparar em nós quais mazelas precisamos urgentemente em nós próprios, em nós mesmos, eliminar. Estamos preocupados com o mal na política,
mas como está a política da nossa casa, a política da nossa vida. Estamos preocupados com a economia do país, mas como estamos envolvidos com a economia da nossa casa, da nossa vida? Que comportamento estamos tendo perante os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos idosos? Por que estamos tão apressados a cada dia mais? Por que o mercado de trabalho faz com que nós impeçamos nossos filhos jovens de conviver conosco e os trancafiemos em escolas que são verdadeiras fábricas de vestibulares, agora com outras nomenclaturas? E lá encontramos desvios de conduta. Já ouvimos falar de fraudes no Enem. Já ouvimos falar de corrupção nos vestibulares. E a resposta, o Ayrton Alves gosta sempre de dizer: a criatura humana. Porque quem fez o desvio da verba no vestibular, quem fez a falcatrua, foram pessoas, homens, mulheres, encarnados. Nós enxergamos culpa somente nos gestores, porque é mais fácil para nós dizer que é o ministro, o secretário, o professor. Não conseguimos enxergar que essa responsabilidade é nossa, porque é aquele nosso filho, que muito nos ama, a quem muito amamos, que procura fazer tudo correto, inclusive nos seus estudos, mas cede à tentação de comprar a cola da prova para continuar a ver o nosso sorriso em casa e, sobretudo, a nossa vaidade de bater na porta dos outros dizendo: meu filho está lá, o meu filho conseguiu, o meu filho chegou. Nas nossas comemorações sempre muito eufóricas, tá certo, é uma alegria, é uma conquista. Vi na rede social, no último domingo, uma frase pessoal que muito me tocou. A criatura desejava alegria e paz àqueles corações que naquele dia não tinham os pais para abraçar. Porque tinham desencarnado, ou porque nunca apareceram, porque separaram-se e essa separação não foi só conjugal, não foi só de uma cidade para outra, foi uma separação de laços, de convivência. Porque nós, nessa nossa preocupação consumista, sem nos apercebermos que o mercado mais nos empurra às datas comemorativas que o contrário, vimos a cidade repleta de restaurantes com as famílias. Em alguns observávamos como o pai-avô estava presente na mesa. Ele que já está na cadeira de rodas, e que já não escuta direito, e que já não tem mais a coordenação de levar a comida à boca, colocado como quem coloca o cachorro de estimação na mesa. A correria do dia a dia nos impede de cuidar dos nossos próprios familiares, e estamos sempre terceirizando as nossas funções morais, colocando funcionários, empregados, que estando ali por dinheiro, não dispensam aos nossos o mesmo amor que dispensaríamos se fôssemos nós os filhos. Se bem que temos visto o caso em que estes empregados criam uma relação de afinidade, e entra a explicação reencarnacionista aí, muito maior do que certos filhos que destratam. Temos visto cada vez mais
nós, os filhos, os netos, tratarmos os nossos idosos com muito desdém. Não passa de um adorno e mais, de um estorvo. Vamos à festa. Como é que eu vou? Tem papai aí. Como? Tem a mamãe aí. E fica enfesado. E a mãe que pergunta, fulano, cara? Não sei. Porque está irritado, porque não foi para a festa, a formatura, o convite, o sei lá o quê. Ele já não tem mais nada a nos dar de retorno. Sobretudo um retorno imediato, em que eu pergunto, ele responde, eu peço e ele dá. Com essa conduta, nós estamos demonstrando aos nossos filhos como nos tratarem quando nós estivermos em igual condição. Por que a maioria de nós tem tanto pavor da velhice? Ninguém tem medo de morrer. Essa história de medo de morrer é bobagem. A gente tem medo de morrer quando é jovem. Porque pode morrer cedo e não aproveitar a vida. Quando você está adulto, você tem medo de ficar velho e doente e depender dos outros. Eu não me vejo nessa... Ah, que coisa triste. Já pensou precisar alguém estar colocando fralda, banhando? Ixi, que coisa horrível, que coisa não sei o quê. Porque a visão que lançamos sobre aquilo é uma visão materialista. Porque eu estando naquela situação não poderei mais estar vivenciando todas as disputas materialistas que o mundo oferta. Porque a visão está tacanha e limitada. Com isto, usando esse exemplo de algumas, é claro, não são todas, convivências que temos assistido nessa relação de pessoas mais jovens com certos idosos, para demonstrar que a causa das misérias humanas está nas nossas condutas impensadas, irrefletidas. Ainda somos muito apressados. Quando eu vou me livrar desta provação? Quando eu vou me livrar desta expiação? E se também nos perguntássemos, meu Deus, quanto tempo será que eu passei construindo todas as circunstâncias que favorecem hoje eu estar passando por essa situação, que não é punitiva, é educativa, que não é repreensiva, opressora da parte de Deus como a um castigo, mas é que nós trancamos a porta da casa quando ainda podemos, para que o nosso filho não saia e se equivoque na rua. Mas é que nós, quando ainda temos essa condição, esse controle moral, desligamos o televisor, o computador, prevenindo o nosso filho, a pessoa por quem somos responsável, de ali equivocar-se nas relações. Quando Deus nos priva de ouvir, de ver, de enxergar, de nos locomover, de compreender, de perceber, está nos impedindo que mais uma vez utilizemos esses recursos tão divinos para a promiscuidade, para o desequilíbrio. Interessante observarmos. Que coisa, uma criatura que comumente pratica o mal, não acontece nada com ele. Ele não sofre um acidente, ele não vai preso, quando vai sai logo. Tudo para ele é mais fácil. Ele entra no banco e sai com um empréstimo. Tudo para a criatura de má índole é mais fácil. Ontem eu dizia isso ao nosso tio Pedro e colocava, com as nossas palavras, é como se a espiritualidade dissesse assim: olha, essa criatura tem muitas habilidades intelectuais para arquitetar planos. Vamos ver até onde ele vai. E deixa. E permite. Quando percebe
que aquela criatura já não tem mais condições de continuar daquele jeito porque o mal seria maior, aí eles intervêm. E eu pergunto aos senhores: vocês já ouviram falar de traficante matando traficante? De traficante matando usuário? De usuário matando traficante? De ladrão matando ladrão? Já ouviram falar disso? Já ouviram um ditado que diz: o mal por si se destrói? Eu queria encontrar hoje, na fase senílica, idoso, bem velhinho, e tendo uma vida de gozo, um bandido de uma vida inteira. Pode olhar as estatísticas. A grande maioria não chega aos 40, aos 50. São assassinados por seus próprios comparsas. A família que muito ficou desolada, humilhada, os abandona em abrigos, em asilos, na rua. E estamos aí, cheios de pessoas adoecidas com um passado criminoso e agora penando não ter ninguém que os cuide, porque eles não fizeram com que alguém gostasse deles. A bandidagem, a criminalidade, o mal não compensa. Não vale a pena o desespero nos fazer desvirtuar a nossa conduta reta, por acharmos que todo mundo faz errado e não dá em nada, eu também vou fazer. Porque quem sempre teve uma conduta deseducada desde criança, já vinha dentro de um padrão vibratório. Mas quem vem de uma conduta moral baseada em preceitos, na hora que sai daquela vibração de mais ou menos educação e conduta de retidão, sai automaticamente de uma vibração positiva e se entremeia numa vibração negativa, acarretando fardos quase que de imediato. Vamos encontrar em Allan Kardec a informação de que mais de 60% das nossas provas arrumamos nessa mesma encarnação. As maiores dificuldades que temos hoje arrumamos aqui e não no passado. As do passado são aquelas que estão nos acompanhando já há um bom tempo. É aquele meio em que a gente veio. As do passado são aquelas em que a gente não tinha gestão ou ingestão sobre aquilo. Ingerência, desculpa, sobre aquilo. Por nascer filho daquele pai, daquela mãe, por estar naquela família, por no meio do caminho cruzar com outras pessoas que a partir de agora passam a fazer parte do nosso cotidiano, influenciar na nossa educação ou na nossa vida de um modo geral. Essas coisas que nós não temos ingerência são os compromissos assumidos na espiritualidade. A mediunidade que a gente pode é fugir do centro espírita, pode arrumar remédio, pode procurar médico. Enquanto não a assumimos, essas nós não temos ingerência. Mas há certos relacionamentos, há certas aptidões, há certas tendências, há certos caminhos escolhidos por nós, buscados por nós. Deus não acertou com ninguém na espiritualidade antes de reencarnar. Vá para lá e seja um traficante. Vá para lá e seja desonesto. Vá para lá e seja um corrupto. Vá para lá e seja um ladrão. Estamos com R$100 e perco 10 centavos dos R$100. Ficam-me apenas R$99,90. Foi uma grande perca financeira esses 10 centavos? Não foi. 10 centavos não foi.
Só que 100 mil de 1 milhão também não é nada. É só 100 milzinho. O semáforo vermelho, só hoje. Ainda mais que se eu chegar atrasado, eu não fico mais à frente para tomar o passe. É só um pedacinho de rua para eu andar na contramão. Eu lembro de um dia em que eu ia sair para pegar um material que era muito pesado, próximo aqui de casa, eu precisava ir no carro por conta do peso. E o proprietário do carro, tio meu, disse: leve, está aqui o documento do carro. Eu digo: mas para quê? É na outra rua. Ele disse: nessa outra rua tem habitante? Eu disse: tem. Passa carro? Passa, senão não passaria lá. Então leve o documento, porque se tiver algum acidente daqui para lá, você tem que comprovar que o carro tem documento. O acidente grave, fatal, que tirou a vida de alguém, o ônibus que virou a caminho de não sei onde, ele não aconteceu na BR inteira, ele aconteceu num trecho, num pedaço, numa curva, uma pedra. Mas a nossa imprudência, a nossa invigilância faz achar que só hoje, só um pouquinho, podemos. E quando vamos chegando a espaços de poder, de gerência de recursos volumosos, um montinho daquele ali que tem 20 mil, ninguém está vendo, não vai fazer falta. A corrupção presente lá no cenário político está presente na nossa casa, na nossa vida, quando agimos assim. As misérias humanas estão nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas ações. Ainda somos muito pouco gratos. Nós somos ingratos aos nossos próprios pais, nós achamos que é obrigação deles fazer tudo aquilo. Mas não enxergamos essa obrigação como uma obrigação moral. Enxergamos uma obrigação como que fosse uma obrigação judicial. Ele tem que fazer. E não conseguimos ser gratos aos nossos próprios familiares. Não conseguimos ser gratos aos nossos amigos e reclamamos que não temos amigos. É que comumente não somos amigos. Queremos ter a amizade sem ofertar essa amizade. Queremos assistência espiritual, mas não rezamos. Mas Samuel, eu vou toda quinta-feira ao Caridade de Fé. Então é bom. Agora eu estou indo quinta e domingo. E os outros 5 dias da semana você fica em coma. Você não vive, você não convive, você não... nada. Morto. Só reza esses 2 dias, só existe esses 2 dias. Se você morrer na segunda-feira. Se o seu familiar adoece na segunda, você acharia lícito ligar pedindo ajuda e eu dizer: minha filha, só quinta-feira. Só se reza na quinta aqui. Porque somos desatentos. Não conseguimos ser gratos aos espíritos que silenciosamente estão ali nos ajudando. A gratidão da prece, do diálogo. Não é para oferecer prece a eles. Eles não precisam das nossas preces para serem evoluídos. Eles estão ficando ainda mais evoluídos em estar perto da gente. Mas essa prece é um mecanismo de aproximação ainda maior e mais forte entre nós e a espiritualidade. Precisamos animar em nós sentimentos novos, de nomes velhos, mas que muitas vezes ainda não animamos. A amizade, a alegria, o respeito. Para finalizar, falando dessa questão, assim como aconteceu com Allan Kardec, aconteceu com a minha avó.
Ela estava deitada, conversando normal, pediu um leite. Começou a tossir, e a tossir, e a regurgitar, e vomitar. E de repente os olhos foram revirando e uma golfada de sangue muito forte, muito volumosa foi posta para fora. Nos meus braços e nos braços da Dodô. Eu olhei para ela, as lágrimas escorriam dos meus olhos, mas eu sorrindo disse para a neta, ela está desencarnando. A legal está partindo. Igual Kardec. 92 anos de idade faria 2 dias depois do dia em que desencarnou, que não foi esse o dia que rompeu o aneurisma. Ela nunca teve dor na cabeça. Dor de cabeça teve porque ter um neto como eu não é para qualquer um. Para não dizer dos filhos. Dor na cabeça ela nunca se reclamou. E vivia bem dizendo a Deus, graças a Deus, eu não sei que doença é essa. Dor de cabeça ou dor na cabeça. E morre do aneurisma. Que rompeu. E aqueles instantes foram complicados ali, a neta. E o que é que eu faço? Eu digo, minha filha, quando alguém está morrendo, a gente não faz nada. A gente reza, que já é muita coisa, mas não faz nada do ponto de vista que chama o compadre SAMU, que todo mundo fala mal. Que ninguém dispensa uma prece por aqueles profissionais. Mas que se não tivesse SAMU nesta cidade, nesse país, eu não sei o que era de muita gente que foi socorrida a tempo e que hoje está vivo por causa dele. Os profissionais que estão lá. Chama o SAMU, e o SAMU chega e faz os procedimentos. O médico atesta o que tínhamos visto. Naquele instante de muita emoção, nada conseguíamos perceber mediunicamente, espiritualmente, fluidicamente, a não ser o fato de achar que ali uma criatura saudável, embora com a memória afetada, embora não ouvindo direito, não enxergando direito, não andando, mas é uma pessoa normal, perfeita. Com um negócio daquele, não podia ser outra coisa. Era o retorno dela, ia cantar parabéns com os parentes finados no plano espiritual. E aí, levamos a Legal para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Todo mundo fala mal. E joga pedra. E já chega lá porque o seu problema sempre é maior que o dos outros todos. E chega lá já querendo ser atendido imediatamente, não quer nem saber o que está acontecendo lá por dentro. Você já acha que todo mundo é negligente. Vai para o Disseu, é muito bem acolhida, muito bem recebida, colocada numa semi-UTI, sem qualquer consciência mais de nada, com uma respiração muito difícil por ventilação, e passa a vivenciar dias de penúria para os nossos olhos materiais. Mas era apenas como era uma mulher forte, o fluido vital que estava se dissipando aos poucos, para sair daquela carcaça. Contudo, a fragilidade do humano velho, doente, imoral, que tantas vezes respondeu mal àquela avó, que tantas vezes se chateou com a conduta dela séria de impedir-nos de ir brincar na rua, que um dia ameaçou de chamar a polícia para ela. Ela não me deixou assistir o que eu queria. Ela não me deixou ir na casa onde eu queria. Ela não me deixou comer o que eu queria. E me mandou dar um recado. Eu digo, eu vou. Mas vou aproveitar que eu vou e passar lá na casa de uma fulana de telefone e denunciar a senhora para a polícia. Ela disse, vai. Mas dá o recado. Mas eu vou denunciar a senhora para a polícia. Pode denunciar. Mas vai. Dar um recado. E fui irado. Porque é claro que eu não ia chamar a polícia, mas eu tive a audácia de dizer isso.
E essa informação foi parar aos ouvidos de mamãe. Não vou contar o resto para eu não me lembrar dos meus coros ardentes. Porque quando a gente lembra da dor, a gente consegue sentir ela de novo, não é? E olha, as minhas costas, as minhas pernas, elas só batiam de doer. Viu? Né? Era a famosa dança, eu não sei como ainda não inventaram isso. A dança do tapa. Pega o filho pelo braço esquerdo, dá uma levantadinha e bate, tá, tá, tá. Sobretudo nas coxas. Oh, meu Deus. E quando a gente não tem coxas, tem pele cobrindo o osso, aí é que dói, não é? Mas eu houvera prometido polícia. A avó era o mínimo àquela época que eu merecia. Bonito para sua cara agora. Mas estou aqui, não é? Passou. Olhei, entrei na coisa, depois de colocarmos lá, e a gente sai, passa aquele sufoco todo, vamos olhar a situação e vimos aquela avó. Que cena deprimente. Eu não aguentei. Lembro-me tanto do cheiro dela, do formato do corpo. Ela era gordinha. E eu segurando nela com minha mãe, sem andar, deitada no banco da frente do carro, sendo levada para Fortaleza. E na minha concepção, era a última vez que eu a veria. Ela só chorava, minha mãe. No carro, chorando muito, o banco da frente todo derriado. O irmão veio buscar para levá-la para Fortaleza para tratar. E neta chorava. E eu não derramava uma lágrima. Até com o vidro levantado e ela chorando muito, essa que me batia, quando disse assim: tchau, meu filho, cuide da sua avó. Ai, eu não me aguentei. Tive de chorar. Mas eu chorei agarrado naquela estrutura. Que pilar. Que estrutura. Dali caminhamos alguns metros e eu desmaiei. Foi a primeira manifestação mediúnica que houve comigo. Desmaiei, me vi fora do corpo, interagi com um espírito que eu não sabia quem era, e depois que eu passei a saber quem era, também nunca mais tive sossego. E dali a poucos dias começavam a vir psicografias. E não tinha minha mãe. A neta chorava todos os dias, magrinha, feia, pescoço 1,5 palmo, ainda com seus problemas de asma, de renite, muito chorosa, e quanto mais chorava, pior ficava a sua situação. Dormia, não conseguia dormir só no quarto, foi dormir com a vovó, e eu que fiquei só no quarto, que não tinha televisão, que tinha que ficar na minha rede esperando o sono aparecer, às escuras, que a vovó não dormia, com luz acesa, olhando para onde estaria a rede da mamãe, e a vovó tinha tirado para lavar. Para minha desgraça, nem mais a rede embolada eu não tinha mais para ver. Não tinha telefone para se ligar todo dia. WhatsApp, Facebook, era um sofrimento. Mandei não sei quantas cartas em inglês, igual a Dona Graça fez com o professor Roberto no WhatsApp. My mother is beautiful woman. Minha mãe, você é uma linda mulher, não é? Lembro do Tia Cis brincando com essa história quando viu minha carta, que disse: linda mulher, se tu souber o que é. Eu digo: o que é? Assiste o filme. O que é isso? Não é? Mas eu não consegui mais voltar ao quarto da minha avó. Encontrei, porque eu vi isso, voltei, fui chorar. E quando voltei novamente, encontrei lá a tia Dora, aqui da cantina, que era quem cuidava nos últimos anos da vovó. Encontrei a tia Dora pegando numa mão gelada, chorando. E a vovó se debateu. E ao ver aquela cena, eu disse: eu não vou mais ver isto.
Eu não resisto mais a essa situação. Muito egoísmo, não é da nossa parte. Mas eu chorei demais. Eu não aguentava ver aquela mulher forte, que tanto me educou, que tanto instruiu, que era tão dura, tão forte, até com os espíritos. Eu não vou sair de lá, vai. Eu vou acabar com a vida, vai não. Ele engrossava a voz e ela também. Ele batia na mesa e ela também. Pode parar de bater. Você pensa que você está... Aquela pessoa estava uma carcaça velha se acabando. Mas Deus nos presenteou com amigos. E os amigos tomaram conta daquele instante. A própria tia Dora, embora nora, mas uma amiga, foi mais do que nora. E apareceram amigos de todos os lados. Mas um desses amigos era notável. Era notável pelo seu otimismo. Era notável pela sua boa vontade. Era notável pelo que fez no instante dos primeiros dias de janeiro, ao apagar todos os seus compromissos e dedicar-se àquela avó que não era dele. Aquela avó que era minha, que era dos outros. Era apenas a famosa legal. Ele agia com gratidão. Gratidão à casa espírita que o acolhera. Gratidão ao amigo velho que não aguentava estar ali vendo a avó que tanto amava naquela circunstância. Hoje, quando eu li esse texto, e que o Kardec diz bem aqui nesse trecho: espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades, de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Não é uma triste coisa. Nós temos criaturas maravilhosas em todos os cantos. E lá naquela circunstância, eu, que por muitas vezes me achava e me sentia tão forte, que há poucos dias tinha sido tão forte, carregando para lá e para cá, assistindo a um processo de sonda de um amigo que eu tanto amava e que acabara desencarnando, que fui tão forte em ter que acalmar a mãe daquele amigo, o irmão daquele amigo, os outros amigos. Me sentia tão fraco. Mas naquele instante tinha amigos, tinha familiares, tinha o Ayrton, que é pau para toda obra, e tinha esse amigo. A sogra estava passeando em Salvador, mas tinha esse amigo. Na véspera dela desencarnar, de 11 para 12 de janeiro, ele foi dormir na minha casa. Não por outra razão, apenas queria estar próximo a mim. E hoje, lendo esse texto, e hoje lembrando do 13 de agosto, eu tive a certeza: na terra há muitos homens bons. Na terra há muitos homens anjos. Pela conduta, pela postura, pela honestidade, pela hombridade, pela gratidão, pela decência. E se eu pudesse ter o direito de atestar isso à humanidade, existem homens bons na terra, eu diria: senhores, esse homem é o Cacau. Boa noite, muito obrigado a todos.